Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui de volta da série Aprendizagem Fundamentos que Funcionam Bem. Pessoal, eu estou gostando. A turma está interagindo conosco, está sugerindo temas, estão gostando dessa sequência, tá? Deixa seu comentário, deixa seu like se a gente deve continuar, se está agregando valor para vocês, né? A gente está aqui para atender, na medida do possível, naturalmente, os seus anseios. Deixa o seu like, sugira temas então para a gente conversar, não é? Divulgue essa ideia com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer. Pessoal, olha que interessante. Ao longo da vida a gente aprende coisas muito bacanas, alguns jargões assim. Conhecimento não ocupa lugar, a inteligência ela aprimora, inteligência é um dom, a gente aprende aquilo que quer, enfim, tem um monte de coisa assim. E o importante é aprender o que a gente quer e não o que a professora quer e tal, esse negócio todo. Isso, pessoal, lá bem no início da aprendizagem, até que faz algum sentido, né? Sobretudo se o professor não tiver uma habilidade para mostrar que não é exatamente isso. Mas eu trago um dado, uma coisa bem interessante, que nos faz pensar. Vamos refletir sobre isso. 3 a cada 10 adultos, ou seja, 30%, também enfrentam desafio de aprendizagem. E é muito comum as pessoas falarem: "Ah, meu tempo de escola já acabou, eu já estou com 50 anos, 60, não, para que que eu vou pegar um livro, para que e tal, esse negócio todo". Pessoal, cuidado, né, muito cuidado. A coisa não é exatamente isso, o momento exige a velocidade de informações, de tecnologia tão intensa, tão rápida, tão fugaz, por assim dizer, efêmera mesmo, que aquilo que era uma verdade ontem, hoje já não é mais, uma informação que era válida ontem, hoje já não é mais. O ambiente de trabalho, sobretudo, é isso, não é? Antes nós conhecíamos aquele carro, com aquelas velas, com aqueles carburadores, aquelas coisas, entupia, bacana, o mecânico, que negócio todo. Hoje não, os carros são elétricos e cheio de enfim, de coisa eletrônica e por aí afora vai, não é isso? Dia desse eu conversava com algumas pessoas: "Você lembra de disquete? Disquete, o que que é isso?". HD externo: "É, eu já vi falar nesse camarada". Enfim, as coisas, né, a tecnologia, a velocidade de mudança é muito, muito grande e a gente precisa acompanhar isso, não necessariamente em banco de escola, não é? Todavia, a aprendizagem é algo que deve ser contínuo, contínuo, não é? Mas olha só, avaliações conduzidas pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por meio do programa, meu inglês é sofrível, mas vamos lá. Program for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC. Eu acho que eu acertei. Mostra então que 30% dos adultos apresentam níveis limitados de proficiência em habilidades essenciais. Isso é sério, isso é muito grave. Eh, Esses desafios não significam incapacidade, não, pessoal, de forma alguma, mas lacunas formativas acumuladas ao longo da vida escolar e profissional. Aquilo que eu falei, informações que nós adquirimos lá no banco da escola, hoje já não é mais. O meu filho é um cientista, ele é um zoólogo, então tem uma formação em biologia, e às vezes a gente conversa e fala: "Olha, quando eu estudei isso há mais de 30 anos. Olha, o conceito, a coisa não, meu pai, a coisa não é assim mais, né, a ciência, os pesquisadores, nós descobrimos coisas assim. Então aquilo naquela época era uma verdade, hoje já não o é mais, né. Era uma informação crível, hoje já não é mais. E tecnologia aí de um modo geral, né, pessoal, é assim. Agora isso em decorrência de quê? Claro, mudanças tecnológicas aceleradas, a exigência do mercado e longos períodos afastado dos ambientes formais, de estudo, ampliam essas dificuldades. Eu particularmente sempre comento que eu acho isso muito grave, né: "Ah, eu já não estou na escola mais, já passou meu tempo de estudar". Não, não é assim.
é o computador, é a televisão, enfim, alguma coisa que passa uma informação para você, alguém bate num bate-papo: "É mesmo? É assim? Hoje é assim? No meu tempo não era". Isso tudo é aprendizagem, não necessariamente livro, não necessariamente banco de escola, a gente precisa levar isso em consideração, conversar, eu particularmente adoro conversar com aquelas pessoas que sabem mais do que eu em determinado tema, determinado assunto, até às vezes aquilo que eu tenho domínio, eu vou conversar com alguém para ver se tem algo novo, uma informação nova. Isso é sabedoria, isso é inteligência, não estou me gabando não, não é isso não, é só um exemplo. Eh Então, isso quer dizer que a aprendizagem não é tema exclusivo da juventude não, pessoal. Trata-se de uma demanda permanente que exige atualização contínua, método adequado, ambientes favoráveis em busca dessa aprendizagem, né, do desenvolvimento intelectual ao longo da vida. Agora, olha que interessante. Quando a gente fala em dificuldades ou transtorno de aprendizagem, é muito comum isso, né? "Ih, ele tem um transtorno de aprendizagem". Geralmente pensamos em crianças, mas olha, pessoal, a verdade é bem diferente, porque muitos adultos carregam esses desafios, às vezes sem perceber. Ah, sabe por quê? A falta do diagnóstico lá quando na vida infantil, eh não podia detectar algumas dificuldades que a gente sabe que existem hoje, isso não é coisa só de agora não, é de sempre. Dificuldades como dislexia, TDAH ou descalculia, acompanha as pessoas a vida inteira. Conheço pessoas adultas que têm uma dificuldade muito grande, que entra em parafuso literalmente, que não está compreendendo e tal, esse negócio tudo. Então, eh, isso esses transtornos, por assim dizer, esses desvios, impactam não apenas nos estudos, mas também no trabalho, na organização, na questão de autoestima. Agora é importante, por que que esses desafios de aprendizagem passam despercebidos? Pessoal, vocês vão de convir comigo. Os adultos, os nossos pais, os professores, as pessoas, enfim, diziam o seguinte: "Olha, você foi mal na prova porque você não esforça o suficiente, você não está aprendendo porque você é meio burrinho, né. Você é preguiçoso, nunca presta atenção", e a gente começa a criança carrega isso dentro de si, memoriza, isso vira uma espécie de trauma, um bloqueio. "Não é que eu sou burrinho mesmo? Não é que a minha dificuldade de aprender os outros são mais inteligentes, então não vou me esforçar não, não é, eu sou apagado mesmo", e enfim, esse negócio todo. É sinais de que o adulto pode ter esse transtorno de aprendizagem, um desses transtornos, pessoal, leitura lenta e cansativa, por exemplo, com erros frequentes, a gente precisa compreender isso nas pessoas para incentivar e não criticar, porque isso bloqueia. Dificuldade em organizar tarefas e gerenciar o tempo, esquecimento de informações importantes, memória de curto prazo, problemas com números e cálculos simples, baixa autoconfiança, sobretudo em questões acadêmicas ou profissionais, procrastinação ou sensação constante de improdutividade. Isso tudo impacta na vida adulta e afeta naturalmente, o índice de aprendizagem que nós citamos lá em cima, né. Esses desafios vão muito além de falta de da 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 sala de aula, né. E podem afetar a carreira, dificuldade, por exemplo, em fazer provas, relatórios, hã, estatísticas que exigem, assim, um certo foco. Dificuldade de relacionamento, por quê? Dificuldade em não corresponder às expectativas das pessoas e, sobretudo, questão de saúde mental, porque provoca ansiedade, porque provoca estresse, baixa autoestima. Tem alguma coisa que se pode fazer? Claro que tem. A gente aprende que só não tem jeito com a morte, é verdade. Então o que fazer?
Adotar algumas estratégias personalizadas de organização e foco, cada um tem uma forma diferente, mais produtiva de aprendizagem. Tem aquelas pessoas que aprendem lendo em voz alta, outras não, elas apenas leem em silêncio, outras fazem rascunho, fazem desenhos. Qual é a sua técnica? Experimente. Oh, aqui ficou mais fácil para eu aprender. Investir em treinos cognitivos para memória, atenção e funções executivas, tem muitos exercícios. Já que nós estamos falando de tecnologia, de internet, procura isso lá na internet, você vai ver um monte de exercício assim. Receber oração, orientação terapêutica, se for o caso, explorar os pontos fortes que muitas vezes estão ligados à criatividade, à visão global. E pessoal, olha, eh, essas coisas podem ser superadas, as nossas dificuldades? Sim, podem. Basta força de vontade, basta querer, basta, entender o quão é importante isso para o nosso desempenho, para a forma como as pessoas nos veem, nos avaliam. Agora, pessoal, não se esqueçam, nunca é tarde para aprender, de uma forma que faça sentido. Tudo bem? Que nós vamos falar no próximo vídeo? Pessoal, dando essa sequência, responde para mim. Aprender cansa? Que a ciência fala a esse respeito? Ficou interessado? Então nos aguarde. E não se esqueça de acionar o sininho para você receber informações sempre às segundas, quartas e sextas, por volta do meio-dia. Um abraço, pessoal, até daqui a pouco, como, com o tema Aprender cansa. O que a ciência diz a respeito? Um abraço.